Oi, gente. Boa tarde. Oi, Ana. Oi, Jéssica. Oi, amores. Paulinha. Tudo bem? Já almoçaram? Já almoçaram? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Oi, Maricota. Vamos mandar essa live, gente. Nós vamos falar sobre um tema muito legal que eu sei que vocês vão super se identificar. Então, deixa eu mandar aqui. Manda aí para 5 amigas ansiosinhas de plantão. Deixa eu mandar aqui as minhas. Foi. Eu mandei para vários porque eu sou muito legal. Falha no envio, por quê? Será que eu enviei demais? Enviei. Oi, gente! Tudo bem? Boa tarde, Maranúbia! Gente, sejam bem-vindos à nossa live da 1h da tarde. Tava ruim a conexão? Vocês estão me ouvindo bem? Me deem um sinal aí, escrevam aí. Tô te ouvindo, Bru. Só pra eu saber se tá tudo bem, porque pra mim veio um sinal de que a conexão tá ruim. Tá ouvindo, né? Então vamos embora, gente. Essas lives que a gente tá fazendo aqui são as lives de aquecimento para nossa jornada do Liberte-se, tá? Então, são lives de aquecimento para nossa jornada do Liberte-se que vai acontecer no dia 7, 8 e 9 de novembro. A jornada do Liberte-se começa dia 7, dia 8 e dia 9 de novembro. E lá eu vou te ajudar a entender como que vocês podem se libertar da ansiedade sem o uso de medicação, tá? E se libertar, inclusive, do uso da medicação. Então, essas lives são pra gente se aquecer. E quem não se cadastrou ainda, se cadastra lá na minha bio, tem um link. Se cadastra, é gratuito para várias pessoas, aí pode convidar várias pessoas. A jornada toda ela é gratuita, só precisa se cadastrar, tá? É só o e-mail que vai lá, não vai ter muitas perguntas não, é só cadastrar o seu e-mail e você já tá dentro, tá bom? Oi, Clarice, que coisa boa! Seja bem-vinda! Quero muito parar de tomar remédio. Bora, Simone, vamos parar de tomar essa medicação, né? Levando em consideração que remédio antidepressivo não cura a ansiedade, tá? Não vai curar, ele é um abafador, ele é um inibidor dos sintomas físicos do corpo. Mas, de fato, o que muda, né, a nossa ansiedade tá aqui, ó. É essa reestruturação cognitiva, mental, é o pensamento. Porque o que te leva para a ansiedade é justamente o teu pensamento não tratado, tá? Oi, Ana! Um beijão para Cajazeiras! Eu adoro essa terra maravilhosa. Um beijo, querida, para vocês, para toda a igreja. Que legal falar com vocês. Tá, gente? E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre alguns hábitos que vocês têm e que aumenta a ansiedade. Comportamentos, hábitos que vocês executam no dia a dia e que já nem percebem que estão executando, mas que isso é um mega de um alimento para te deixar mais ansiosa. É um mega de um alimento de pensamentos negativos que vocês estão alimentando por causa de um comportamento errado, tá? Então, se liguem nisso para começar a alterar. Enquanto vocês continuarem tendo as mesmas atitudes, do mesmo jeito, pensando da mesma maneira, então as coisas não vão mudar. E eu quero que vocês comecem escrevendo aqui pra mim. Qual é o hábito que vocês têm que vocês acham que é ansiogênico? Escrevam um hábito que vocês detectam em vocês e que causa ansiedade. E vocês até sabem que isso causa ansiedade, mas não conseguem parar de executar.
Escrevam aí, eu quero que vocês identifiquem em vocês mesmos. Bru, eu faço tal coisa e eu sei que isso me deixa ansiosa e eu continuo fazendo. Qual é o hábito que vocês têm que causa ansiedade e a safadeza é tão grande que vocês continuam fazendo exatamente a mesma coisa? Me digam. É hora da verdade. Sejam verdadeiros com vocês mesmos. Porque depois eu vou trazer 9 hábitos simples, mas que eu garanto que vocês fazem exatamente do mesmo jeito. Simone, eu fico pensando no futuro. Ó, vamos ver se esse hábito tá aqui dentro da minha lista dos 9. Ana Cláudia, procurar doença no Google. Que hábito horroroso. Ai. Procurar sintoma, né? Vamos ver. Josefa, querer controlar o que não está no meu controle. Isso, Josefa, é do ansioso. O ansioso, ele quer ter controle sobre absolutamente tudo. E aí, o que ele não tem controle, por exemplo, sobre o dia de amanhã, ele tá hoje sofrendo, tentando resolver o problema de amanhã. O problema do ansioso é justamente esse. Ele quer ter o controle até do que ele não tem. Por isso que ele morre de medo da morte, por isso que ele morre de medo das doenças, por isso que ele morre de medo dos sintomas do corpo, porque são coisas que ele não controla e que ele não vai ter o controle, e aí ele se desespera. Eliana, eu mesma fico só pesquisando coisas. Olha a safadeza, minha gente. Andréia, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ó, é um hábito que causa ansiedade, porque daí tu quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Nina Flog, medo do amanhã, como é uma incerteza, viu? Tá vendo o que eu falei antes, que a Josefa falou? O ansioso quer ter o controle de absolutamente tudo, até daquilo que ele não controla. Então, isso vai causar muita ansiedade. E aí sim, a gente pode reprogramar nossa mente pra gente não ficar sofrendo com aquilo que a gente não domina. E tá tudo bem? Jeane, fico muito em dúvida da nossa criação. Como faço para aceitar isso? Jeane, aqui você está falando de raízes de crenças, né? Coisas que você recebeu, valores e princípios, crenças que você recebeu como verdades absolutas, né? Porque vieram de pessoas de autoridade na sua vida, pai, mãe, avós. E hoje talvez você esteja sofrendo com essas crenças porque já não concorda muito com elas e não consegue se desfazer daquilo que disseram para você que era verdade. E aí a gente precisa trabalhar as suas raízes, as suas crenças de pensamento. Isso tá tudo dentro do programa Liberte-se, como tratar crenças. Paulinha, eu faço a mudança da minha TV da sala pro quarto todo dia e isso me incomoda. Isso é uma inquietação total, né, Paula? Ficar mudando o cenário, por quê? Porque tá angustiada. Na verdade, tu tá mudando externamente, quando na verdade a mudança tem que ser interna. Não é o externo que vai trazer tranquilidade, mas é o interno, é de dentro para fora. Então, vamos parar de fazer mudança da televisão do quarto para a sala e vamos começar a fazer as mudanças internas, parar para olhar aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Selma, fico pensando nas doenças e começo a sentir. Tudo aquilo que a gente pensa, o nosso corpo vai reagir. E até é um dos hábitos que nós vamos falar. Quanto mais coisa a gente fica pensando, usando a nossa imaginação para um campo negativo, mais ansiosa eu vou ficando e mais o meu corpo vai reagindo àquilo que eu tô pensando, tá? Eu falo sempre isso. O cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é mentira. Então, quando tu fica muitas vezes imaginando um cenário ruim, o cérebro vai responder a esse cenário ruim. Porque ele acha que tudo aquilo que tu tá só imaginando já tá acontecendo. Pensa comigo, finge que tu tá imaginando uma discussão com alguém, que tu tenha que ter uma conversa com o teu chefe ou com o teu marido. E aí tu começa a imaginar todo esse diálogo, e tu começa a imaginar vocês discutindo, e ele fala e tu responde, tudo isso tá na tua imaginação. Um fala, o outro responde e começa aquela discussão. Daqui a pouco tu se percebe já assustada, o coração acelerado, tu começa a sentir todos os sintomas apenas de uma imaginação.
Porque o teu cérebro acredita que toda aquela imaginação já está acontecendo, já é real. Porque ele não sabe quando é real e quando é imaginativo. Por isso que quando vocês assistem um filme de romance ou um filme de drama, um drama de uma história muito comovente, a gente chora, a gente sente toda aquela emoção do filme. Por quê? Se é só um filme, aquilo não está acontecendo na vida real, naquele momento. Porque o cérebro entende que aquela história está acontecendo nesse exato momento. Então as nossas emoções são disparadas junto com aquilo que a gente está vendo e imaginando. Então tem que cuidar do que está imaginando. Por isso que tem gente aprisionada num monte de pensamento negativo, num monte de pensamento ruim. E é por isso que eu quero que vocês se cadastrem para nossa jornada de liberte-se, de libertação da ansiedade, porque eu quero ajudar vocês a sair desse ciclo. A jornada é gratuita, só precisa se cadastrar no link que está na minha bio. Andréia, estalo no ouvido é da ansiedade? Pode ser ou não, Andréia. A primeira coisa é que tem que fazer uma avaliação com um otorrinolaringologista. Se não for nada biológico e for da ansiedade, a gente vai tratar essa emoção. Selma, fico pensando que vou passar mal, apesar que tenho pressão alta. E aí vai ficando cada vez mais ansiosa e a tendência é a pressão subir e a gente vai ficar naquele ciclo de passar mal. Nina, é isso, eu quero resolver todos os problemas de amanhã, principalmente como pagar as contas. Medo é ansiedade. Então veja bem, a gente precisa se preocupar como pagar as contas. Isso é natural que você se preocupe, é necessário. Ruim seria se você não se preocupasse em como pagar essa conta. Mas a gente não pode fazer dessa preocupação algo que vai me torturar e que vai me machucar. A preocupação vai fazer a gente ficar ativo. A preocupação vai fazer com que a gente utilize um pouquinho do cortisol e da adrenalina para a gente se tornar produtivo. Porque se eu tenho uma conta para pagar, eu tenho que me organizar dentro disso. Agora, quando que é um problema? É quando eu fico presa só pensando naquele problema e tô paralisada nesse medo, nessa preocupação. E aí eu só fico ali pensando no que eu tenho para fazer e eu não faço nada. É um medo paralisante, é um medo que não me deixa produtiva. É um medo que me deixa paralisada. E aí é que é um problema. Tá? Então tá tudo na conexão, tá tudo aqui, ó, na nossa psique. Então a gente precisa desse start. Bom, vocês estão muito expertos aqui, tá? Vocês já estão se ligando no que é que tem algumas manias que vocês já têm que vão levando vocês para esse lugar. Ó, tudo que como acho que tá salgado porque tenho medo de ter hipertensão. Só de pensar eu acho que eu já tenho. Veja como ela já faz o ciclo do cérebro. Eu tenho medo da possibilidade de ter hipertensão. Então, eu evito a comida salgada. Como se só comida salgada fosse me levar para esse lugar de hipertensão. Não, isso é um dos caminhos que leva para a hipertensão, né? Mas tem toda outra uma variância. E aí eu fico paralisada em apenas uma situação porque eu já catastrofizei ao redor dessa única coisa. Então, aí eu começo a ficar hipervigilante na comida, tô sempre assustada, vou ficando com meu alerta, meu estímulo de medo acionado, toda hora cortisol e adrenalina, coração acelerado, e aí eu já associo esse coração acelerado a um processo hipertensivo, e aí eu já começo a ficar ou viciada em medir a pressão, ou com medo de medir a pressão, tá? E aí a gente vai entrando para os extremos. Vocês estão vendo que um pensamento errado nos leva para uma catástrofe geral? Um pensamento pode gerar uma série de coisas. Um pensamento errado pode adoecer teu corpo, tua alma, adoece teu comportamento. E aí tu vai sofrendo, porque tá toda hora, será que eu posso comer isso? Tem muito sal, não tem muito sal. Vou ficar hipertensa, não vou ficar hipertensa. Tá? Precisamos, organizar o ciclo do pensamento. Eu quero todo mundo dentro da live, dentro da jornada Liberte-se, porque eu vou ajudar vocês a se libertar desse ciclo vicioso da ansiedade, porque eles não são reais. É um pensamento errado que vocês têm, só que vocês acreditam nesse pensamento.
E aí tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai ficando aprisionada nesse lugar, a gente acha que é super verdade. E aí a gente vai entrando em processo agorafóbico, daí eu começo a ficar com medo de ir nos lugares. Então, eu vou começando a machucar o meu dia a dia. E quando a gente começa a machucar o nosso dia a dia, vai ficando difícil de viver, a gente precisa entrar num processo de trabalho psicoterapêutico, tá? Que é o que eu tô aqui para ajudar vocês. Mas vamos lá, eu quero falar com vocês sobre os 9 hábitos safados que vocês estão talvez aprisionadas, tá? Isabel, como trabalhar com os pensamentos, como sair desses pensamentos? Isabel, eu quero que você se cadastre na nossa jornada Liberte-se da Ansiedade, que vai acontecer 7, 8 e 9 de novembro, tá? É gratuito, é para todo mundo e lá eu vou ensinar vocês justamente a se libertar da ansiedade num processo sem medicação, tá? Porque remédio não vai tratar, não vai curar vocês da ansiedade. O que vai tratar é alterar o jeito que vocês pensam sobre isso. Combinado? Ó, o primeiro hábito que vocês têm, que aumenta a ansiedade de vocês e que é uma coisa básica, todos os dias talvez vocês fazem. E isso é para alterar comportamento. A primeira coisa, me digam aí, levantem as mãos. Quem se identificar com esse hábito, levanta a mãozinha, tá? Avaliar constantemente as suas ações e as suas palavras. Toda hora eu fico pensando, será que eu falei certo? Será que eu não falei certo? Eu fico avaliando o que eu falo e a maneira como eu me comporto. E isso vai me gerando ansiedade, porque eu sempre acho que eu não falei o que eu deveria ter falado e porque eu acho que eu não me comportei como eu deveria ter me comportado. E aí eu fico me lembrando de coisas que eu deveria ter falado lá do passado e que eu não falei. E eu fico imaginando coisas que eu gostaria de falar no futuro, mas que ainda não chegou esse momento. Mas eu já fico presa nesse ciclo. Então quero ver quem vai ter coragem de levantar a mãozinha. Quem é que fica avaliando constantemente as suas ações e palavras? Cláudia, corajosa. Isadora, corajosa. Kaline, corajosa. A gente fica presa nesse ciclo. Eu fico avaliando. Então, por exemplo, quando precisa falar com alguém sobre algum assunto difícil, a pessoa fica ensaiando a conversa na cabeça, né? Ela fica ensaiando o que ela vai dizer, só que, além dela ensaiar essa conversa, ela fica imaginando tudo que vai dar errado nesse papo. Ali, ó, Roberta corajosa, Ellen corajosa. Gente, é exaustivo ficar avaliando minhas ações e minhas palavras toda hora, todo tempo. E o pior, eu fico avaliando e eu tô sempre me martirizando de que eu falei errado, de que eu me posicionei errado, porque eu agi de uma maneira que eu não deveria ter agido. Então a gente vai ficando aprisionada. E aí vai dando um desespero, porque eu não tenho mais como voltar naquela situação lá atrás e mudar aquela realidade. Eu não posso voltar lá e mudar a minha forma de falar e de agir. E aí a gente vai ficando cada vez mais presa, e daí eu começo a sofrer porque eu deveria ter me posicionado diferente, porque eu deveria ter falado isso na cara dele, porque faltou falar tal e tal coisa para fulano, e a gente fica remoendo coisa do passado e fica catastrofizando coisa do futuro. Então isso é um hábito, tá? Fica analisando como se comporta, o que falaram e fica analisando como que a outra pessoa reagiu. Ai, meu Deus, ela olhou estranho quando eu falei de tal jeito. Eu acho que ela pensou tal coisa. E aí a gente fica tentando imaginar até o que o outro tá pensando daquilo que eu falei e de como eu me comportei. E isso vai causando, gente, mais ansiedade. Então isso é um hábito, é um pensamento, é um hábito que me leva para um pensamento ansiogênico. E isso vai me trazendo mais dor, mais sofrimento. Faz sentido? Ó, Paulinha escreveu. Eu deveria ter dito muita coisa e não disse. Verdade. Deveria ter falado isso e isso. Ficou faltando eu falar
isso, jogar essas verdades, mas eu não tive coragem, eu não consegui. E aí tu fica imaginando todo aquele cenário na cabeça. Tá? Eliana, fico pensando que só eu tenho ansiedade. Né? Então eu não falo, eu avalio. E sabe por que o ansioso faz tudo isso, gente? Por pura insegurança. O ansioso, ele não confia em si próprio. Todo mundo é muito melhor do que ele. Todo mundo fala melhor do que ele. Todo mundo se expressa melhor. Porque o ansioso acha que ele não tem capacidade de nada. Porque ele acha que ele sempre é um doente. Que ele tá sempre reclamando de alguma coisa. Ele já não enxerga mais o potencial que ele é. Por isso que pede demissão do trabalho. Por isso que o ansioso não aceita muitos convites. Porque ele sempre acha que ele não vai dar conta. Porque ele tem vergonha de falar com alguém, que ele tem vergonha de se posicionar. Olha, isso é exaustivo. Então, fica avaliando. O ansioso, ele encontra pequenos erros e motivos para se envergonhar. E aí ele se envergonha e ele fica remoendo aquele errinho por muito tempo. Muito tempo. Ó, Khalid, não quero nem orar em público. Por quê? Porque tem medo do que vai falar, tem medo do que as pessoas vão achar e tem medo do que ela mesma vai ficar pensando sobre ela mesma. Porque ela vai ficar imaginando. Eu acho que o fulano achou tal coisa de mim. Eu acho que eles estão achando a minha oração fraca. Eu acho que eu não falei as palavras bonitas que eu deveria ter falado nessa oração. Então ela vai ficar encontrando, procurando pequenos erros e pequenos motivos que envergonham ela mesma. Ai, gente, deixa eu aumentar minha cadeira aqui, peraí. Tá muito pra baixo. Entendeu? Ela fica encontrando motivo para envergonhar o que ela mesma falou, a maneira como ela se comportou, e ela vai ficar remoendo, ruminando aquele pensamento, ó. Long time ago. For long time ago. Tá? Então, sim, Simone, o ansioso se cobra demais. Ele é alucinado em autocobrança. E aí vocês estão super exaustas, vocês estão cansadas dessa autocobrança e mesmo assim não para. Isso é um dos hábitos ansiogênicos que vocês estão viciadas. Então, a gente precisa o quê? Alterar essa estratégia de pensamento. Vamos lá. Segundo hábito, quero ver os corajosos levantem a mão quando eu falar do hábito de número 2. Visualizar cenários ruins que podem acontecer. Vocês vão ter que ser corajosos. Eu quero tudinho levantando a mão, porque eu sei que vocês ficam o tempo todo imaginando que vai dar merda. O que hoje não vai dar bom. Eu nem saí de casa, mas eu já tô imaginando que vai ser um caos. Eu nem fui ao supermercado, mas eu nem vou, porque eu já sei que quando eu chegar lá, eu vou passar mal. As corajosas, muito bem. Comecem a levantar as mãos. Vamos assumir o nível da safadeza. E ó, a gente tá só no segundo. Só no segundo. Pensamento intrusivo e sempre negativo. Olha isso. Olha só, Bruna. Olha isso que Dayana escreveu. Manda uma palavra para nós que estamos com medo da guerra em Israel. Olha, a guerra tá lá em Israel. E eu tô aqui no Brasil com medo. É claro, a gente sofre, a gente fica triste, a gente lamenta. É um desespero abrir a internet. Mas eu não posso me amedrontar hoje aqui com a guerra que tá acontecendo em Israel. Eu não posso ficar paralisada no medo aqui hoje. Isso é um pensamento catastrófico. Isso é visualizar um cenário ruim para minha realidade hoje. Então, vai entrando um medo, vai se tornando absurdo. Ele vai indo para uma realidade que nem está acontecendo. O nome disso é safadeza. Safadeza de um pensamento, de uma mente que ela já está sem freio há muito tempo. O pensamento vem e vocês deixam ele, vida me levar, a vida leva eu. Sofrendo antecipado por uma coisa que não aconteceu. Que não está acontecendo com vocês.
Isso é erro de pensamento, distorção cognitiva. Agora me perguntem, Bru, tem como alterar isso? Yes! Tem como alterar isso. Mas vai exigir de vocês esforço. Vai exigir de vocês dedicação. Vai exigir de vocês trabalhar em prol de vocês mesmas. Por isso que eu quero todo mundo na jornada. Na jornada do Liberte-se. 7, 8 e 9 de novembro. Eu quero tudo vocês cadastrados na minha bio lá, tá? Lá na minha bio tem o link. Se cadastrem, é gratuito e convidem pessoas. Então, tá visualizando o cenário ruim e catastrófico? Para, respira e pensa. Isso tá acontecendo agora ou eu tô imaginando essa catástrofe? Traz a mente de volta para a realidade. Traz a mente de volta para a consciência. Essa doença tá acontecendo agora ou eu tô imaginando que ela pode um dia vir a acontecer? Volta pro real. Essa morte tá aqui agora ou eu tô imaginando a hora que eu vou morrer? A gente precisa trazer a mente de volta pro agora, tá? Terceiro hábito que te causa ansiedade. Terceiro hábito que te causa ansiedade. E os corajosos levantem a mão para o terceiro hábito. Não conseguir ter uma rotina. Não conseguir estabelecer uma rotina. Não, As pessoas ansiosas, elas tipicamente já têm essa dificuldade. Já tem essa dificuldade para seguir uma rotina. Porque simplesmente ela não consegue. Essa previsibilidade, esse planejamento, vocês estão safada. Olha, o alto nível da safadeza tá grande nesse lugar. Sangue de Cristo tem poder. Eu sabia que eu ia identificar isso em vocês. E sabe o que é mais safado, gurias? Sabe o que é mais safadeza de vocês? É que tudo isso aqui que eu tô falando são coisas que são possíveis de serem alteradas. Suelen, eu não consigo. Essa frase não existe, Suelen. Eu não consigo. É muito fácil dizer eu não consigo. Não consegue por quê? Consegue sim. Só vai precisar se esforçar, vai precisar sair do comodismo, vai precisar sair da alienação. Essa frase eu não consigo, eu não quero nem que escrevam mais aqui, ó. Suelen, em nome de Jesus, vai escrever aqui. Bruna, eu vou conseguir. Isso aqui é escolha, é determinação. Mas sabe qual é o problema da gente? A gente só quer fazer aquilo que a gente gosta. A gente não quer fazer aquilo que precisa ser feito. Exatamente, Roberta. Sair da zona de conforto. Que isso? Eu não consigo, eu consigo sim. E essa é a primeira coisa que o ansioso tem que mudar. Ele tá sempre nessa negatividade. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo. Eu não. Sai dessa bolha. Eu não consigo. Consegue sim. Se tu tá nessa live é porque tu consegue sim. Kaline, chego na frente do planner e congelo. Congela e daí sabe o que faz? Procrastina. Ontem, o que nós falamos sobre a procrastinação? A procrastinação, para ficar executando as coisas depois, não é falta de tempo. Não é falta de organização. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que é? É porque vocês, bonitinhas, querem primeiro regular a sua emoção. Vocês querem se sentir muito bem para fazer uma tarefa que vocês acham que é chato. Ai, Bruna, eu não consigo fazer tal coisa. Sei lá, qualquer coisa. Não consigo estabelecer a rotina, não consigo seguir a minha rotina. Como assim? Não consegue? Talvez tu não gosta disso. E aí tu tá tentando ficar se sentindo bem para fazer tal coisa. Tem um monte de coisa que vocês vão fazer e que não vai ter vontade nenhuma de fazer. Mas vai fazer porque precisa ser feito. Gente grande faz o que precisa ser feito. Criança faz o que quer. Às vezes vai lá e faz uma birra. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, bonitinha, nada de dizer não consigo.
Não consegue uma pinóia. Consegue sim. Estabeleça. Então, não consigo ter uma rotina é uma maneira muito simples do teu cérebro dizer: não vamos gastar energia. Vamos ficar aqui paradinha. Vamos aqui. Ai, não, isso é muito chato. Isso eu não quero. Isso eu não gosto. Não. Sabe o que, Kaline? Ó, 3 modelos de planner na mesa. Fica envergonhada, porque tu tá tentando primeiro regular tua emoção para depois fazer o que precisa ser feito. Deixa eu te dizer, vai ter que ir fazer atividade física mesmo sem vontade. Mas vai ter que fazer, porque isso é necessário. Então a procrastinação não tem a ver com o tempo. Não tem a ver com falta de tempo, tá? Tu deixa pra fazer nos 45 do segundo tempo, porque nessa hora tu tem descarga de adrenalina, e aí a adrenalina te deixa ativa, te deixa produtiva, por mais que depois ela te machuque. Vai te levar para um lugar, para uma ansiedade patológica. Então, vocês estão buscando ficar se sentindo felizes o tempo todo. Eu tenho data para entregar relatório. Tem que entregar na data. Eu não gosto de fazer relatório. Como assim? Como assim não gosto de fazer o relatório? Tem que fazer. Então não fique esperando estar com muita vontade de entregar o relatório para poder fazer o relatório. Faz do jeito que tem que fazer. Então parem de procurar a estabilidade emocional. Não que a gente não precise. A gente pode encontrar ela. E eu quero ensinar vocês a encontrarem a estabilidade emocional. Através do questionamento, dos pensamentos, da compreensão de vocês. Mas não pode parar. O que vai alterar a ansiedade de vocês é a alteração no comportamento. Ana, quero arrumar um trabalho e conseguir ir trabalhar. E vai conseguir, Ana. E vai conseguir. Não tem por que não conseguir. Certo? Tem que tratar, tá? Não tá conseguindo ir trabalhar por causa da ansiedade? Bora tratar essa ansiedade. Tem que tratar a ansiedade para tu conseguir trabalhar, para a vida financeira prosperar. Eu vou ter que ter ansiedade, tratar minha ansiedade para eu poder me relacionar bem dentro do meu relacionamento. Eu vou ter que tratar a ansiedade para eu conseguir fazer aquelas coisas que o medo fica dizendo que eu não dou conta. Eu tenho que tratar a ansiedade para eu poder dar conta de todas as demais áreas da minha vida. Porque talvez você está deixando de ir trabalhar, hoje está desempregada, porque não tratou a ansiedade. E aí tá só tomando um monte de remédio, a ansiedade não tá curando, porque tu ainda tá presa em todos os teus medos, porque a ansiedade é uma resposta emocional do medo. E aí tu tá desesperada, eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer nada, eu não consigo... E a gente vai ficando aprisionada nesse looping. Então, o que vocês precisam focar agora é tratar a mente. Se a mente estiver doente, todas as outras áreas vão adoecer. Vai adoecer o casamento, vai adoecer a vida sexual. Aqui, ó, aquele dia da caixinha, eu nem consegui responder todas as caixinhas. A vida sexual nos casamentos tá um caos, tá um desastre. A mulher não consegue conversar com o marido não entende a mulher, ou vice-versa. Aí tá entupida de remédio, não tem libido, daí não consegue, daí se desentende com o marido, aí fica mais ansiosa, daí ela vai pro trabalho, começa a ter crise de ansiedade porque lembra que tá de mal com o marido, e vai virando um bolo que não tem fim. E aí todas as áreas vão sendo prejudicadas. Prejudica dentro de casa, prejudica no casamento, prejudica no relacionamento com os filhos, prejudica na vida financeira. Vai virando um caos. Então a gente precisa fazer o que precisa ser feito. Se não aprender a tratar a ansiedade, todas as outras áreas da tua vida vai lascar. Vão por mim, gente. Eu conto isso pra vocês. Quando eu tive crise de ansiedade, eu pedi demissão do meu trabalho, eu cancelei minha faculdade, eu não ia mais para a igreja, porque a ansiedade vai mandando a gente ficar o quê? Enclausurada. De tudo aquilo que aciona no nosso cérebro, a gente só escuta a fuga. Foge, vai para casa, fica quieta em casa.
Tu não vai dar conta. Isso é demais pra ti. Vão falar mal de ti. Olha, tá todo mundo percebendo. Que vergonha, tu tá tendo uma crise na frente de todo mundo. Foge. É só isso que a gente vai dar ouvido. Eu sei. Eu dei ouvido por anos. Fiquei presa dentro do meu quarto por muito tempo. Por isso que hoje eu tô aqui. Bruna, quem enfrentar tudo e os sintomas de que vai passar mal não somem. Porque tem estratégia para enfrentar, Gi. Se fosse só se jogar no medo, vai lá, enfrenta esse medo de qualquer jeito. Se fosse se fazer isso, Gi, eu só ia dizer isso aqui agora. Hoje vai ser a tarde de todo mundo enfrentar seus medos. Cara, não é assim, que isso? Se eu tô com medo, eu tô fugindo disso há quanto tempo? Esse medo, ele tá do tamanho de um gigante na minha cabeça. O medo da doença é enorme dentro de mim. Como que eu simplesmente vou entrar em contato com isso? Isso, se a gente enfrentar o medo da maneira errada... Oi, Pamela. Se a gente enfrentar o medo da maneira errada, o medo vai crescer e vai piorar a ansiedade. Tem estratégia. A gente entra dentro do meu programa lá, eu explico passo a passo do processo de dessensibilização sistemática. Eu vou dessensibilizar algo que eu tenho medo. É pouquinho em pouquinho, são pequenos degraus. Até a gente chegar no momento em que eu vou entrar em contato com esse medo e não vou mais sentir ansiedade. Já parou para pensar nisso? É uma estratégia. Então, o problema é que tem gente que ouve aqui, ó. Ai, meu Deus, tenho que enfrentar o medo. Esse é o jeito. A Bruna falou que tem que enfrentar. Sim, tem que enfrentar. Mas tem jeito. Para enfrentar medo existe estudo, ciência, ensinando passo a passo para fazer isso e funcionar. Se tu não fizer do jeito certo, vai piorar. Vai piorar. Por isso que eu quero vocês dentro da jornada. Esse aqui é só um aquecimento. Eu tô aquecendo vocês pra gente chegar nesse lugar, tá? A jornada é 7, 8 e 9 de novembro. Só que tem que se cadastrar no meu link lá na minha página inicial. Tem o link, tá? Quarto hábito ansiogênico, tá? A jornada vai ser de noite, Simone. Quarto hábito ansiogênico. E as corajosas levantam a mão. Sofrer por antecedência. Ai! Sofrer por antecedência. Eu tô com uma tossezinha aqui, então eu acho que é Covid. E que eu já vou ser entubada e provavelmente eu vou morrer. Eu tô com tosse. Essa tosse deve ser uma virose que vai me matar. Vocês estão demais. Bruacas da minha vida, vocês estão demais. Eu vou pegar vocês, ó. E é natural, tá? Que a gente às vezes sofra por antecedência. O que não é normal é ficar alimentando esse pensamento doentio. Isso que não é normal. Às vezes a gente ter um pensamento, poxa, eu acho que isso aqui não vai dar muito certo. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que não vai? E a gente fica naquela expectativa, ok. Às vezes é até uma ansiedade de algo que vai acontecer. O que não é natural? Ficar presa nisso e sofrer e tentar se defender antes de que algo aconteça. Eu nem sei se eu vou ficar doente, mas eu já vou começar a tomar antecipadamente o remédio. Pronto. Criança quando tem que tomar vacina, vocês já viram disso? Tem mãe que dá o remédio de febre antes da criança tomar vacina. Ela nem sabe se aquela vacina vai dar uma reação, se a criança vai ter algum tipo de reação, mas como ela já ouviu falar que pode ser que algumas crianças tenham uma reação, ela já dá uma dipirona para a criança antes de ir vacinar. Então ela dá a dipirona de manhã, a criança vai tomar vacina, até a hora da reação da vacina o efeito da dipirona já passou, então é enfaixar o pé antes de quebrar. Enfaixou antes de quebrar. Vai que eu quebro o pé, então eu já vou colocar aqui a minha muleta.
Eu tomo o ansiolítico antes da crise chegar. Que vai que a crise chegue. Então eu já fico tomando o benzodiazepínico. Eu já tomo um Rivotril, eu já tomo um Alprazolam, porque eu acho que talvez, se eu sair, eu vou ter uma crise. Né? E aí a gente vai entrando nesses comportamentos de segurança que são viciosos e que aumentam a ansiedade. Quem faz isso? Quem faz isso? Toma o remédio antes, na expectativa. Vai que eu tenho uma crise de ansiedade. E aí vai fazendo isso. Sofre por antecedência. Esse pensamento fixado no futuro e na negatividade torna as pessoas ansiosas prisioneiras de um futuro que ainda não existe e nem sequer se sabe se pode existir. Então tu tá prisioneira, achando que esse futuro ruim vai acontecer, e se acontecer, o que é que eu vou fazer para me defender desse futuro ruim? Ó, a Suzana, eu à noite tomo meu chá para não passar mal. E aí ela já tá antecipando, vai que eu passe mal, então eu já tomo um chá antes de passar mal. É tipo assim, eu vou tomar um chá de boldo antes que a dor no estômago chegue. Só que daí a dor no estômago nem chegou. Porque simplesmente eu não teria dor no estômago. Mas daí o que a gente faz? A gente acha, eu não tive a dor no estômago porque eu me precavi, porque eu tomei o chá antes. E não tem nada a ver. Era porque tu não ia ter dor no estômago mesmo, tu só quis se antecipar. E aí tu fica presa nesse revoer. Gente, antecipação. Tá? Quinto hábito ansiogênico, e os corajosos levantem a mão. Essa eu quero ver. Pensar no que precisa fazer no outro dia antes de dormir. Antes de dormir eu deito e eu fico presa pensando em tudo que eu vou ter para resolver no dia seguinte. Raquel, ansiedade é depressão? Não, são coisas distintas. Mas a ansiedade pode ser um sintoma depressivo. E aí? Quem é? Levanta a mão. Olha, o KKJHH já levantou, Paulinha. Gente, ficar pensando o período antes de dormir, ele precisa ser para relaxamento. O período antes de dormir é para, organizar a tua mente para ir descansar teu corpício, que ralou o dia inteiro, que tá cansado. Mas aí as bonitas de plantão se deitam na cama e começam a fazer aquela lista. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, deixar, falar, ligar pro fulano, falar com o médico, tomar aquela medicação. Eu tenho que fazer amanhã de manhã. Não estendi as roupas, ficou na máquina, eu tenho que estender a roupa, lavar a louça. Cara, e a gente vai ficando aprisionada dentro desse lugar. É assim ou não é? Deixa eu dizer, vou dar 2 dicas aqui. A primeira, nessa hora, a questão da rotina, que vocês estavam dizendo que não conseguem, é onde vai ajudar. Pega um papel e uma caneta e na hora que vier todos esses impulsos de coisas que precisam ser feitas no dia seguinte, descarta todas essas informações no papel. Então deixa um papel e uma caneta do lado, isso quem me ensinou foi meu marido. Do lado da cama, deixa um papel e uma caneta. Porque às vezes, quando tu tá deitada na cama, às vezes vem também uma ideia muito legal de uma coisa pra fazer, não é verdade? Quando tu tá lá naquele processo de relaxar. E tu não quer se esquecer daquela ideia. Então aquela ideia, ela fica carregada de energia. E isso vai deixando a gente alerta. Então, o que a gente faz? A gente pega e anota num papel, porque quando o nosso cérebro sabe que a gente descartou num lugar ali, a gente já colocou aquela ideia naquele papel, e ele tá ali guardado, amanhã, quando eu olhar para o papel, eu vou me lembrar e eu vou executar, o meu cérebro descansa. Ele não precisa ficar gastando energia para não me fazer esquecer daquela tarefa. Então, anota, descarrega a tua energia mental em algum lugar. Precisa descarregar, coloca isso, papel e caneta. Suzana, meu Deus, se eu não parar com isso eu vou ficar pirada da cabeça. Vai, Suzana. E vai ficar cada vez mais ansiosa.
Então pega um papel e uma caneta e vai anotando tudo que tá angustiando. Tudo que tá angustiando. Ou tarefas que tem que fazer no outro dia. Amanhã de manhã cedo eu vou lavar a louça. Depois, 1h da tarde, eu tenho que ligar pro doutor tal pra ver se me encaixou no horário. Aí eu tenho que pegar as crianças na escola. Eu tenho que... Anota! Porque aí teu cérebro vai saber que tu conseguiu descarregar num lugar onde tu não vai se esquecer. E que depois tu pode acessar aquilo dali e tu vai conseguir resolver. Salma, querida, um beijo. Então, gente, é questão de organizar, tá? É questão de organizar. Mas se tu pra ficar pensando no que tem que fazer no outro dia e tu não descarrega, o teu cérebro não para de funcionar e aí tu não consegue descansar. E aí muitas de vocês me dizem assim, Bruna, eu durmo a noite toda, mas eu acordo cansada. Eu tô com sono que não tem fim. Porque a qualidade do teu sono tá péssima. Tu pode até tá dormindo o que precisa dormir, mas a qualidade da tua dormida tá, péssima, catastrófica. Então a gente precisa saber qual é a qualidade do nosso sono. Por isso que hoje a gente fala tanto em higiene do sono, a rotina do sono, porque isso vai mudar a qualidade da tua dormida. O teu ciclo circadiano, que é o ciclo daquele sono que tu dorme, que tu faz o ciclo do sono REM. Tu vai no profundo do sono, recarrega as energias do corpo para no outro dia tu acordar legal. Kaline, primeiro, vamos lá. O primeiro hábito foi avaliar constantemente as suas ações e palavras. Isso dá super ansiedade. Toda hora ficar cuidando, tá? Avaliar constantemente suas ações e palavras. O segundo, visualizar cenários ruins que podem acontecer. Fica toda hora catastrofizando, imaginando um monte de coisa ruim sobre a sua própria vida. Terceiro, não conseguir ter uma rotina. 4, sofrer por antecedência. Ficar antecipando, sofrendo por algo que nem aconteceu. O quinto, pensar no que precisa fazer no outro dia antes de dormir. E agora o sexto. Fazer comparação constante com outras pessoas. Fazer comparação. Fulaninha consegue, eu não. Olha onde ela chegou, eu não consigo. Ele é melhor do que eu. E isso vai mexendo na minha autoestima e eu vou ficando cada vez mais no buraco da cobra. Ana Cláudia já levantou a mão sem medo algum de assumir. E isso aqui, essa comparação é muito natural que a gente faça, tá? Só que o problema é que a gente vai se colocando num lugar de impossibilidade. Eu sou péssima. Tudo que eu faço é ruim. Fica vindo em minha cabeça que está todo mundo bem, menos eu. E nessa vida de Instagram, gente, ai que saco. Fulano tá sempre prosperando. A família do ciclano sempre vai muito bem. Todo mundo é muito feliz. E eu sou uma doente que vive cheia de ansiedade. E eu sou uma doente que tá sempre catastrofizando e sofrendo. E aí eu começo a acreditar que o fulano tá bem e eu tô mal. E quanto mais eu acredito que eu tô mal, mais mal eu fico. Então, pessoa ansiosa também se compara com as outras com muita frequência. Elas analisam as posses, as conquistas. Fulaninha se veste tão bem, eu não me visto. A fulaninha tem uma personalidade tão boa. Fulaninho sabe se posicionar. Fulaninho sabe dar opinião, mas eu não sei. Né? A gente fica colocando razões para se achar inferior. Que saco!
E o pior é que eu acredito que eu sou inferior. E aí eu começo a me comportar como uma pessoa inferior. E daqui a pouco até minha postura já é de inferior. Eu já ando com a cabeça mais baixa, mais curvada. Os meus olhos já são mais caídos e mais tristes. O meu comportamento já é mais melancólico. Porque eu vou me colocando nesse lugar de inferioridade. E depois, para sair de lá, dá um trabalho. Dá um trabalho. A comparação, gente, elas criam hipóteses sobre o que pode acontecer com elas por serem quem são. E aí, como eu sou essa pessoa ruim, pequena, eu fico me imaginando aonde que eu vou chegar, que lascação. Gente, o meu destino é o fundo do poço. O meu destino é uma catástrofe. Meu Deus, eu fico imaginando o meu futuro horrível. Sozinha, eu vou viver, o meu destino é cruel, o meu final é sozinha. Fulano tá cheio de gente, mas olha, comigo não é assim, né? Eu vou me colocando para baixo. Se colocando, eu me coloco numa posição de inferioridade e os outros de superioridade. Ó, Kaline, tenho muita vergonha da minha situação depressiva e ansiosa. Daí vivo fazendo comparações com quem aparentemente está bem. Deixa eu te dizer uma coisa. A aparência é enganação. Muitas vezes. A gente nunca julga por essa aparência, tá? A maioria dos que aparentam mais estarem felizes, às vezes é uma fuga, uma válvula de escape. E se tratando de ansiedade, minha gente, hoje o Brasil é o país mais ansiogênico do mundo. Nós estamos nesse ranking. Nós somos mais de 18 milhões de pessoas sofrendo com crises de ansiedade. Isso, nos dados da OMS, das pessoas que receberam um diagnóstico. Fora aquelas que nunca vão ter oportunidade de saber que sofrem de ansiedade, de ter um diagnóstico de ansiedade, mas que estão sofrendo do mesmo jeito. Então, falar sobre ansiedade, hoje, todo mundo morre de vergonha. Aí, quando essa pessoa consegue comentar com outra, ela diz, olha, é que eu tenho ansiedade. Na mesma hora, a outra diz assim, ai, mulher, eu também tenho. Nós somos um país ansiogênico. Então, falar de ansiedade é ajudar. A gente precisa falar disso. Falar sobre a sua ansiedade, como você está se regulando, como que você está lutando contra isso, isso não é sinônimo de fraqueza. Os fortes é que falam sobre isso, os corajosos é que se posicionam. Os corajosos. Hoje, eu aprendi, porque eu também fazia isso. Mas eu hoje eu tenho orgulho de contar a minha história na depressão. Eu tenho orgulho de contar por onde eu passei, os lugares de dor, os pensamentos surreais que eu tive. A ponto de acreditar que só tinha ar dentro do meu quarto. Eu precisava que a minha mãe pegasse na minha mão para fazer xixi, para eu ir no banheiro fazer xixi. Isso é loucura, não é loucura? Não parece, tipo, é surreal? Mas era um pensamento mentiroso que eu acreditava. Eu acreditava. Então isso não é para ser vergonhoso. A tua história, ela vai ajudar outras pessoas a melhorarem. Faz parte. Ninguém tem um monte só de pensamentos bons. Ninguém só é legalize. Vida boa e a gente só pensa. Não. Mas a gente precisa aprender a filtrar os pensamentos ruins. E tá tudo bem. A gente precisa aprender a reestruturar a mente. Por isso que eu quero vocês na jornada. Eu quero ajudar vocês a entender sobre essa reestruturação cognitiva. Eu quero ajudar vocês a sair da ansiedade, sair da crise da ansiedade sem utilizar medicação. Sem o uso da medicação. Mas para isso vocês têm que se cadastrar na jornada. E o link tá lá na minha bio, tá? E convidem pessoas. Bora, bora, bora. Vocês sabem que eu amo ajudar, que eu adoro. Então vamos lá. É comum que os ansiosos elogiem a maneira como a outra pessoa lidou com uma situação e se critiquem por terem atitudes semelhantes. A gente fica elogiando aquelas pessoas que a gente admira. Olha como que fulaninho fez. Olha como fulaninho fez de tal jeito. E olha, eu sou uma fraca porque eu jamais conseguiria fazer isso.
Eu jamais conseguiria, eu acho que eu nunca vou chegar nesse lugar, eu nunca vou conseguir realizar do jeito que a Bruna tá fazendo e tá falando. É só teu cérebro acostumado a colocar o outro lá em cima e colocar tu aqui, ó, no furico do cachorro. Gente, isso é um erro. Isso é um erro de pensamento. É uma crença que você tem a seu respeito de que você é nada. É uma crença de que você é fraca. É uma crença de que você não consegue. É uma crença de que todo mundo dá bem, mas você dá mal. Então, isso tá errado, isso é um erro. Você que tá aqui me ouvindo é uma pessoa que tem habilidades que só você tem. Habilidades que Deus colocou só em você e não colocou em mais ninguém. Você é uma pessoa que tem capacidades únicas que Deus colocou só em você, não colocou em mais ninguém. E você tá aprisionada aí porque tá acreditando numa mentira. Tá? As comparações com o terceiro são comparações vazias. Toda vez que tu se comparar com o outro, você tá fazendo uma comparação, ó, zero, nula, vazia, lascou. Se comparar com alguém é diferente de admirar. Tá vendo? Se comparar é completamente diferente de admirar uma pessoa. É diferente de tu se inspirar. É diferente de tu se inspirar no comportamento de outra pessoa, na personalidade dela, no modo que ela se comporta. Se comparar é diferente de admirar. Então prestem atenção. Vocês estão mais se comparando do que admirando. Quando eu admiro, eu pego aquele como um ideal. Eu foco naquilo, eu quero chegar nesse lugar, eu acho que eu posso mudar. Eu acredito que eu posso chegar nessa realidade. E a gente vai se transformando. Agora, quando eu me comparo, eu coloco o outro lá em cima e eu coloco tanto obstáculo na minha vida que parece que eu nunca vou chegar nesse lugar. E eu acredito que eu nunca vou chegar lá. Então, essa comparação, ela só vai te instigar a pensamento negativo, a baixa autoestima e não vai te ajudar em nada. Agora, quando a gente admira, a gente se desenvolve. Então, prestem atenção. Admiração é diferente de comparação. Tá? 7. Ter dificuldade para tomar decisão. Ter dificuldade para tomar decisão. Pessoas ansiosas costumam levar mais tempo para tomar decisão porque elas ficam analisando os prós e os contras excessivamente. Ela fica a louca de tomar essa decisão. Meu Deus, meu Deus. E sabe por que é difícil tomar decisão? Porque nem sempre a decisão que você vai ter que tomar vai ter uma resposta muito concreta. Não, eu quero ter certeza de que vai dar certo essa minha escolha. Não tem certeza. Eu quero ter certeza de que essa é a melhor escolha, mas tem coisas que não vão ter certeza. As corajosas estão erguendo a mão, estão se identificando. Deixa eu dizer, nem sempre aquilo que você vai precisar decidir, tu vai ter uma resposta certa. Tem vezes que a gente vai decidir pela fé. E a fé, por isso que o ansioso tem às vezes dificuldade com a fé. Porque a fé a gente não tá enxergando. A gente tá só acreditando que o resultado tá lá. A gente tá só confiando que o resultado tá lá. Mas a gente vai ter que dar um passo mesmo sem enxergar o chão. O problema do ansioso é que ele só quer dar o passo quando ele vê. O ansioso tem a síndrome de Tomé. Ele quer ver, ele quer pegar, ele quer ver se é real. Se não, sem decisão. E aí não vai ajudar em nada. Até as coisas simples do dia a dia. Por isso que vai se tornando tóxico, Andréia. Por isso que a ansiedade vai se tornando patológica, porque ela tá prejudicando o teu dia a dia. Escolhas básicas do dia a dia. Ai, meu Deus, não sei se eu compro desodorante 1 ou desodorante 2. Meu Deus, não sei se eu vou no mercado agora ou se eu vou... Qual é a melhor escolha? Às vezes é coisa simples, boba.
e eu não consigo decidir. Eu vou perdendo o poder de escolha, de decisão. E aí eu ligo para alguém, porque eu confio mais na escolha do outro do que na minha. Eu confio mais no que fulano vai dizer do que o que eu mesma vou escolher. Andréa, eu penso 1000 vezes antes de decidir. E veja bem, tem vezes que a gente vai precisar pensar 1000 vezes antes de decidir. Eu não vou escolher um apartamento para comprar, assim, ó, uou, vou comprar. E eu olho o apartamento e eu já compro na hora. Não. Às vezes eu vou ter que pensar, eu vou ter que avaliar, eu vou ter que fazer uma lista de prós e de contras. Será que eu vou dar conta? Essa parcela vai caber dentro do meu bolso? Às vezes vão ter decisões que a gente vai ter que pensar bem antes de tomar. Ok. O problema é quando a gente precisa tomar uma decisão básica, rápida, e a gente quer fazer uma autoavaliação numa coisa que é simples. Uma coisa que é simples. Né? E aí, faço essa reunião mais cedo ou mais tarde? O que é melhor? Compro o arroz, faço o que de almoço? Ai, não sei o que eu vou fazer de almoço. Liga daí pro marido. O que a gente cozinha? O que é pra cozinhar? O que tu quer? Porque não consegue decidir. Porque já não confia mais em si. As suas escolhas, elas estão debilitadas. Então, essa indecisão, ela pode fazer com que a pessoa ansiosa perca a oportunidade ou tome uma decisão pouco favorável para a sua situação. Ficar indecisa está prejudicando. É muito mais fácil eu botar a escolha no colo de outra pessoa, mas deixa eu te dizer, até o fato de você não escolher já é uma escolha. Aí eu não quero escolher. Ok. Tu já escolheu não escolher. Então tudo é uma decisão. Tudo é uma decisão. Por isso que eu digo, quando eu tô lá no programa Liberte-se, gente, vem pro programa, vem que eu vou ajudar, eu vou dar mentoria. Gente, dentro do programa as aulas estão todas estruturadas para ajudar vocês a se libertar do medo. Vem, ela fica na dúvida, vou ou não vou? Será que isso vai ser bom para mim ou não vai? Fica ali naquela indecisão. E não toma uma escolha, uma atitude de mudar algo que pode ser transformador para sua vida. Então, ficar em cima do muro não vai te ajudar em nada. Não vai te ajudar. Isso é uma dificuldade. Às vezes é um hábito. Comece a escolher por você. Confie nas suas escolhas. Mas, Bruna, e se der errado? Vai dar errado. Paciência. Paciência, nem tudo vai dar certo, às vezes vai dar errado mesmo. E tá tudo bem. A gente assume aquilo que tá escolhendo. Porque até o fato de você não escolher, você vai ter que assumir a responsabilidade de não querer se responsabilizar. Ou seja, de toda forma, vai acontecer. Então, ter dificuldade para tomar decisão é um hábito ansiogênico. 8. Evitar pessoas, lugares e situação. Para evitar um desconforto físico, para evitar um desconforto emocional, as pessoas ansiosas, elas fazem isso. Elas evitam lugares que elas acham que vão causar ansiedade. Elas evitam pessoas que elas acham que aquela pessoa, ela mexe comigo, então eu não quero mais encontrar essa pessoa. Situações, eu não vou nessa reunião, porque essa reunião me deixa ansiosa. Eu não vou. O ansioso, talvez seja o maior defeito do ansioso, mas que é um estímulo natural de quem sofre de ansiedade. É fugir. É a pessoa que mais foge. Ela foge do que sente, ela foge do medo, ela foge das situações, ela foge das pessoas, ela foge da ansiedade, tudo que ela foge. E sabe o que é o pior? Tudo que vocês mais fogem é tudo que mais pega vocês. Quanto mais tu foge do medo, mais ele aumenta. Quanto mais tu foge de uma pessoa, parece que ela só aparece na tua frente. Quanto mais tu foge dessa situação, parece que mais a situação quer te pegar. É ou não é verdade, minha gente? É ou não é verdade? Espera que eu só vou pedir um copinho d'água, peraí, gente. Verônica,
Tu me dá? Enche essa água aqui pra mim, por favor, esse copo com água. Bota uma aguinha gelada que eu tô sem. Obrigada. Entendeu? Então, quanto mais a gente foge, mais o bicho pega. Tá? Mais o bicho pega. Então, essa decisão é comum em quem não consegue gerenciar os sintomas da ansiedade. Quando a gente não consegue gerenciar as nossas emoções, a gente foge. Por isso que ontem a gente falou da procrastinação. Por que a gente fica demorando para resolver algo? Porque a gente não consegue encontrar o equilíbrio da nossa emoção. E aí, como eu não consigo me equilibrar, eu prefiro, fugir. Porque é muito mais fácil fugir do que resolver. É muito mais fácil procrastinar do que ir lá executar o que precisa executar, que é chato pra caramba. Então a gente tem essa tendência de fugir. O enfrentamento que causa o desconforto é necessário. Por isso que eu falo sobre enfrentar. Mas tem maneira certa de enfrentar o seu medo. Tem maneira certa de enfrentar aquilo que está te paralisando. Tem maneira certa de ressignificar as dores e os traumas que vocês viveram. Não é de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito, a gente vai tudinho se lascar. Tudinho se lascar. É por isso que as pessoas estudam. Por isso que as pessoas estudam. Para poder fazer os enfrentamentos da maneira certa. Então, evitar a pessoa, evitar lugar e evitar a situação por querer fugir de um desconforto emocional não vai te ajudar a resolver. Você precisa organizar esse desconforto emocional e parar de fugir. Porque não é a pessoa, não é o lugar e não é a situação, é você mesma. Então a gente se autorresponsabiliza por aquilo que a gente cativa dentro de nós mesmos. Estão entendendo? Como fazer isso pode ser muito difícil para a pessoa ansiosa, é recomendado que vocês busquem ajuda, né? Então é por isso que eu preciso que vocês se cadastrem na jornada Liberte-se da Ansiedade, porque eu tô aqui para ajudar vocês a isso. Olha quanta coisa a gente viu que precisa mudar. A gente já tá na nossa 8º hábito ansiogênico. E teve gente que levantou a mão em todos eles, até agora. Então a gente precisa reprogramar nossa mente para não ficar presa dentro disso. Então, hoje mesmo vocês vão se cadastrar no link que tá ali na minha bio, porque o evento é online e é completamente gratuito. E ainda vão mandar esse link para as amigas de vocês que vocês sabem que também sofrem com isso. Meu pensamento é esse, eu faço fugir. Paulinha, quanto mais tu fugir, mais o bicho vai correr atrás de ti. Vocês já viram no filme, quando o cara tá vindo pra pegar a mocinha do filme, ela começa dando pequenos passos e o cara tá com pequenos passos atrás dela. De repente ela começa a correr muito, fugir do cara que quer pegar a mocinha no filme. E ele começa a correr muito até que ele pega ela. Não é verdade? Ou a não ser daí que o mocinho consiga salvar ela antes do cara pegar. Mas quando ela aumenta o passo, o antagonista do filme, o cara mau lá, ele aumenta o passo atrás dela também. Então, quanto mais tu foge, mais ele vai correr atrás de ti. Se tu começar a correr desse processo, mais vai acontecer. Tá? Verônica, tu pode me dar, tá? Pode entrar, não tem problema. Não, vai nada, pode entrar. Tá, nada. Obrigada. Então, gente, tá fazendo sentido, né? Esse comportamento de se esquivar, ele se fortalece. Quanto mais tu foge, mais ele se fortalece. Tá? E a gente tem uma aula dentro do programa Liberte que é justamente ensinando isso. São comportamentos de segurança. A gente tem alguns comportamentos que a gente já estabeleceu que nos deixam seguros, mas que é uma falsa segurança. Quantos de vocês, quando vão sair de casa, levam uma bolsinha com comidinha dentro, para caso der uma hipoglicemia, um pouquinho de sal, para caso a pressão baixar, uma balinha ou um Rivotrilzinho dentro da bolsa para um caso de emergência? Quantos de vocês fazem isso? Diz aí.
Esse é um comportamento clássico de segurança. Às vezes tenho pensamento intrusivo negativo com pessoas, daí fico longe delas, tá vendo? Porque daí tu tá fortificando esse pensamento, Ellen. Quanto mais tu foge, sem questionar, sem entender esse pensamento, mais ele aparece. Mas me digam aqui, quantos de vocês saem de casa com um kit segurança estabelecido? Bolachinha, balinha, chiclezinho, um pouquinho de sal, remédio, ansiolítico, água. A gente sai com o kit de segurança. Isso é comportamento de segurança. Um lanche é certo, com medo de passar mal, tá vendo? É um kit socorro. O kit primeiros socorros. Isso se chama evitação. Eu quero evitar entrar em contato com essa sensação desagradável. E quanto mais eu me programo para não entrar em contato com essa sensação desagradável, parece que maior ela fica. E deixa eu dizer uma coisa. Num primeiro momento, esses comportamentos de segurança, eles vão até te ajudar. Vai parecer que eu me senti segura, né? Então, me trouxe alívio, eu executo esse comportamento de novo. Me trouxe alívio, eu executo esse comportamento de novo. Mas a longo prazo, esse comportamento vai te deixar aprisionada num ciclo. Então, a longo prazo, isso vai te lascar. A longo prazo, não vai te ajudar. Tá? Isso é comportamento de segurança que tá errado. Tá errado. E aí a gente precisa ir desmamando desses comportamentos que são falsas seguranças. Falsas seguranças. Suzana, me apeguei no chá e não ando sem ele. E aí já criou uma crença de pensamento de que o chá resolve todos os problemas dela. Que o chá não deixa ela entrar na crise. Que o chá não deixa ela passar mal. Que o chá não deixa sentir dor. E aí, ó... Tá? São pensamentos viciosos. Então, se a gente não cuidar disso, gente, pode chegar um momento, um dia, que a gente vai não conseguir mais lidar com situação simples. Porque a gente já tá tão evitando tantas coisas que a gente vai ficando aprisionada nesse lugar. Vai ficando descontrole emocional. E eu quero ajudar justamente vocês a se controlarem emocionalmente, tá? Por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, defender uma tese na faculdade, ir numa consulta médica. Quando tudo isso está se tornando muito assustador a ponto de eu não conseguir executar, o alarme tem que ligar, tá? Tem que ligar. Então, eu quero ajudar vocês a sair dessas crises, a sair desse ciclo mentiroso, reprogramando a mente de vocês sem o uso de medicação. É isso que essas lives, o que eu tô fazendo aqui nessas lives. Eu tô aquecendo vocês pra gente entrar na jornada do Liberte-se, tá? Para entrar, quem precisa de ajuda para se libertar, vai ter que se cadastrar lá no link, tá? No link que tá na minha bio. Quando vocês, aqui na live, vocês vão entrar na minha bio e vão se cadastrar para vocês estarem comigo dentro da jornada. E já convidem alguém que precisa dessa ajuda, tá? Último hábito pra gente acabar nossa live. O nosso 9º hábito vicioso. 8. Necessidade de validação. Necessidade de validação. Eu preciso que outra pessoa me valide. Eu preciso que a outra pessoa me aceite. Eu preciso que a outra pessoa me compreenda. Ó, Andréia, perdeu a 8 e a 9. A 8, Andréia, é evitar pessoas, lugares e situação. E a 9 eu acabei de falar, necessidade de validação. Quem tem, levanta a mão. Eu preciso. A validação dos outros tem um efeito calmante na gente. Tem um efeito calmante na ansiedade. E aí a gente precisa que o outro nos aceite, que o outro compreenda, que o outro me valide.
Então, o que que o ansioso faz? Ele fica perguntando a opinião das outras pessoas para elas validarem a decisão dele. Quando ele faz uma escolha, ele vai perguntar para muitas pessoas que ele gosta, que ele se sente que ele gosta, que ele sente que essa pessoa é importante para ele. Ele toma uma decisão e ele vai em busca da validação. Por favor, me validem que eu tô certa. Por favor, me validem que isso vai dar certo. Me validem que eu escolhi o melhor. Me validem que isso vai funcionar. Por causa da insegurança, ele precisa da validação de outros. E aí isso se torna vicioso. E aí por que eu preciso que o outro me valide? Porque eu já não confio mais na minha própria escolha. Porque eu acredito que as minhas escolhas não são boas. O fulaninho sempre escolhe melhor do que eu. Ah, Kaline! Ufa, não sofro disso. Não precisa da validação. Né? Então, gente, eu trouxe aqui para vocês alguns hábitos que a gente tem que parecem ser simples, mas que eles corroboram, eles colaboram, eles impulsionam a nossa ansiedade. E aí, Bruna, tem como alterar isso? Tem. Tem. A gente precisa de reestruturar a nossa mente. A gente precisa romper com os hábitos que são destrutivos, que não nos ajudam em nada e começar com hábitos novos, tá? Mas para isso a gente vai ter que quebrar padrões, a gente vai ter que quebrar pensamentos, a gente vai ter que romper com um ciclo vicioso de comportamento para a gente poder chegar nesse lugar. Se vocês se detectaram, já é muito bom quando a gente detecta. Porque agora, quando vocês se derem conta que estão fazendo, vocês vão se lembrar dessa nossa conversa daqui. E a gente precisa começar a alterar. E eu quero ensinar vocês a alterar, a reprogramar a mente de vocês. Eu quero ajudar vocês a sair desse ciclo de ansiedade, tá? A entender a ansiedade, a entender como que a mente de vocês trabalha para vocês saírem desse ciclo de ansiedade, de crises de ansiedade e ainda sem o uso de medicação. Porque o remédio, ele não vai salvar a vida de vocês da ansiedade, tá? Ele vai abafar sintoma físico. Ele vai acalmar isso. Mas a mente de vocês, o circuito da mente, isso depende de vocês se compreenderem dentro do processo ansiogênico. Então, não percam tempo. Vão lá aqui na minha página inicial. Embaixo da minha foto tem um link ali na minha biografia, né? Bruna Gallert, daí tem um linkzinho. Entra lá, se cadastra, é gratuita. Não quer mais tomar remédio? Então se cadastra na jornada Liberte-se da Ansiedade. Se cadastra agora. É gratuito, só precisa do e-mail de vocês. A jornada vai ser dia 7, 8 e 9 de novembro. Mas até dia 7, 8 e 9, eu vou estar com vocês aqui diariamente, a 1h da tarde, trazendo informação. Porque a gente está se aquecendo para essa jornada sebafônica. Tá bom? Eu quero ajudar vocês e é para isso que eu tô aqui. Então, vão agora lá na minha bio, se cadastra, tá? Coloca o e-mail e amanhã, a 1h da tarde, a gente tá aqui de novo com mais informação, com mais, eu quero destravando aí, ó, entregando chaves, desbloqueando vocês para vocês saírem desse processo ansiogênico e ter uma vida mais tranquila e de preferência, longe da medicação. Tá bom? Obrigada, meus amores, pela audiência, pela parceria, pela confiança. Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Não deixem de se cadastrar para a jornada e convidem mais alguém que vocês conhecem que precisam de ajuda. Beijo, I love you. E amanhã, 1h, eu tô de novo com vocês. Beijo. Tchau.